Fala, jovens gafanhotos! Voltamos depois de 1000 anos com mais uma videoaula do Penso Logo Existo, e hoje a aula vai ser sobre história clássica, história antiga da Grécia. Bom, nós vamos começar falando algumas características de como era a época. Depois nós vamos falar um pouco das duas principais cidades da Grécia, que era Atenas e Esparta, e algumas guerras que aconteceram. Primeiro nós vamos começar falando sobre a formação da Grécia. Tinha uns povos, que na verdade eram nômades, chamavam Dórios, Jônios e Eólios. Eles andavam pela parte da Pérsia, da Grécia, antigamente não chamava de Grécia, para tentar conquistar os territórios, e conquistar os territórios. Os Dórios conquistaram Esparta. Conquistaram a cidade chamada de Esparta. Foi uma conquista por guerra, uma conquista não pacífica, e hoje em dia não, na época quando Esparta foi criada, ela era uma cidade guerreira, era uma cidade para disputa e para formação de exército. Tanto as mulheres, os homens, as crianças, todos todos treinavam para serem guerreiros. Os Jônios e os Eólios tomaram pacificamente a cidade chamada de Atenas. Atenas, que era uma cidade mais cultural, uma cidade de artes e de artes e da ciência. Era uma cidade que foi conquistada pacificamente e viveu pacificamente por muito tempo. O que havia entre Atenas e Esparta era uma disputa, que depois viraram polis, viraram cidades-estado, era uma disputa de território, de política e religião. Vou falar um pouquinho sobre Atenas. Atenas, diferentemente de Esparta, que era uma cidade militar, Atenas era uma cidade mais política, era uma cidade democrática. E na maior parte do tempo, os cidadãos ficavam incumbidos de discutir política, os cidadãos ficavam discutindo a política. Mas tem dois fatos importantes de Atenas que são jogados para como os cidadãos ficavam discutindo política. Primeiramente, cidadãos eram pessoas que tinham pais e mães atenienses, eles tinham mais de 18 anos, tinham que ser homens, e mulheres não entravam, nem escravos e nem metecos. Metecos era o estrangeiro que vinha morar em Atenas. Bom, um fato importante que propiciava essa cultura é o fato dos escravos. Por quê? O pessoal pensava o seguinte, que ficar discutindo política era um ato nobre, que engrandecia a nação, que não era considerada nação, mas engrandecia o local. Então eles colocavam os escravos para fazer as atividades braçais, enquanto eles ficavam discutindo política. Bom, o escravo é um fato à par da sociedade ateniense e da própria Grécia. O escravo que a gente conhece, a gente é acostumado a falar da América Portuguesa, é diferente do escravo do período da Grécia. Tinha muitos escravos que eram professores, alguns escravos eram médicos. Então não era aquele escravo só com serviços braçais. Os escravos eram totalmente diferentes. Eles poderiam ser de guerras ou por dívidas de escravos. As cidades como Atenas e Grécia, as cidades como Atenas e Esparta eram cidades-estado, chamadas de cidades-estado. A população não tinha um sentimento de nação, uma formação onde todos lutavam pela pátria. Eles tinham um sentimento de cidade-estado mesmo, de uma polis, que era o quê? Que era onde se governava, se discutia política, como tu falou. Era formado por uma oligarquia, Esparta e Atenas. O que é isso? É quando um grupo de executivos com maior renda, tinha mais terras, eles que decidiam o futuro, o que ia acontecer, o que não ia, decidiam leis, essas coisas. E cada cidade-estado, cada polis, tinha sua cultura, sua religião, sua política, tudo decidido por ela mesma, não tinha interferência do Estado maior. Bom, dois rapazes que ficaram conhecidos em Atenas foram Drácon e Solon. Bom, então o Drácon resolveu, Drácon era um rapaz, legislador, que resolveu colocar porque antigamente as leis eram passadas oralmente, de pai para filho, então era sujeito a mudanças. Então o Drácon resolveu colocar tudo no papel. Ele era um legislador que colocou tudo no papel. Então era uma coisa que podia servir para todos os cidadãos, entendeu? Não era só para certos cidadãos. Ficou uma coisa para todo mundo. Isso aí foi um passo grande para a democracia. E o Solon, ele aboliu a escravidão por dívidas. A pessoa podia chegar na delegacia, chegar e dar queixa do que aconteceu, de alguma briga, de algum problema, até em nome de terceiro, entendeu? Não precisava ser a pessoa ir lá, ela podia dar queixas
tipo, na delegacia para resolver os problemas. Isso aí foi um passo também bom para a democracia do lugar lá. Bom, as medidas adotadas por Solon, ao invés de melhorar as condições do pessoal, acabaram causando mais problemas sociais. E então surgiram tiranias, líderes autoritários que subiram ao poder e governaram sem que houvesse democracia. Foi só em 510 a.C. que Clístenes entrou no poder, retirando esses tiranos, e implementou condições para que a democracia fosse seguida à risca. Então a Grécia deixou para o povo mundial um legado de democracia. O que o povo grego deixou de mais importante, além das artes, da cultura, do teatro, foi a democracia mais. Agora voltando a falar de Esparta, o que acontecia? O governo lá não era oligarquia, era uma diarquia. O que é isso? Tinham dois reis no poder. Um decidia fatos religiosos e outros fatos políticos. Esses reis, eles não eram mudados conforme o tempo. A coroa era passada de geração em geração. Então, se meu pai fosse rei, ele morresse, o primogênito dele seria o rei. Tinha, depois da diarquia dos dois reis, tínhamos a Jerúsia. A Jerúsia era formada por 28 homens de 60 anos a mais, no mínimo 60 anos. O que acontecia? Os homens naquela época, eles disputavam cargos políticos, porque dava respeito, dava imponência a eles. Os nomes que apareciam nessas listas só saíam quando eles morriam, como os reis também. Tinha o Eforato, que era formado por 5 membros, que anualmente tinha uma votação e esses 5 membros eram escolhidos. A Ápela, que fazia a escolha de quem participava da Jerúsia e do Eforato. A Jerúsia, ela fazia o papel legislativo e o Eforato executivo. Desde muito cedo, as crianças, na verdade, desde a barriga da mãe, as mães já eram, quando elas estavam grávidas, já eram obrigadas a fazer exercícios para que seus filhos nascessem fortes. E o que acontecia? Os filhos, quando completavam 7 anos, iam para o exército. Já tinham que se alistar no exército já tinham que obrigatoriamente participar do exército de Esparta. Eles eram treinados e com 15 anos a 18 anos eles já poderiam participar de guerras. E as mulheres eram fortes, as crianças, e os homens eram como se fosse os lacaios. Eles eram os soldados de frente, a linha de frente de qualquer batalha que a Grécia fosse travar, ou contra a Pérsia ou contra qualquer estado. Tem um filme, o filme 300, que fala das guerras médicas, que mostra muito bem o que aconteceu, apesar de ser fictício, mas mostra muito como era a convivência dos soldados, como eles eram tratados. Bom, as guerras médicas foram as guerras em que a Atenas e Esparta eram rivais. Só que nessa guerra, por incrível que pareça, elas se juntaram contra um inimigo comum. O inimigo, no caso, eram os persas, que ficavam acima de onde hoje é a Itália. Os persas, liderados pelo rei Xerxes, que mostra no filme lá o Rodrigo Santoro, queriam invadir e dominar a Grécia. Então juntaram-se Esparta com Grécia e conseguiram derrotar os persas. Após as guerras médicas, houve a guerra do Peloponeso. Mas por que ela aconteceu? Ela aconteceu porque nas guerras médicas formaram a Liga dos Delos, que se juntou a Atenas, Esparta e mais algumas cidades-estado para formar uma legião contra a Pérsia. Após ter ganhado da Pérsia, ganhado a guerra do Peloponeso iniciou-se porque Atenas, cheia de poder, achava que era superior a todos. Então começou a dar ordens e começar a ser ter uma ditadura, começou a ser muito radical com as ordens que dava. A Esparta, não aceitando isso, acabou entrando em conflito e ganhando de Atenas, deixando a cidade toda destruída. Queimaram teatros, acabaram com artes, tudo que havia de cultura em Atenas foi quase totalmente destruído. Só que, já que Esparta ganhou essa guerra do Peloponeso, Esparta não tinha aquela malemolência de Atenas, de controlar a região, a Grécia, de diplomacia. Ela tinha mais a força militar. Então, logo após isso, aconteceu o chamado período helenístico. O que é o período helenístico? É quando a cultura da Grécia começou a ser expandida por outras regiões. Mas como é que isso aconteceu? Na região da Macedônia, o famoso Alexandre o Grande dominou a região o pai dele morreu, Filipe II, e ele começou a dominar toda a região ali do Mar Egeu, tudo ali. Então ele desceu,
da Macedônia foi dominando tudo, dominou a Pérsia, dominou a Grécia, dominou tudo. Então só que o Alexandre o Grande, por que ele foi tão foda? Enquanto os outros reis e imperadores chegavam e destruíam tudo, ele chegava e impunha regras para aquele povo novo, só que ele não destruía a cultura. Além de não destruir a cultura, ele pegava a cultura e levava para outros lugares. Então a pessoa era dominada, mas não ficava com muita raiva dele. Tipo assim, era uma dominação mais pacífica que o resto. Por isso que ele foi tão vitorioso. E esse período helenístico é porque toda a cultura da Grécia foi difundida pelo mundo, até o fim do Império do Alexandre o Grande. Tem vários livros que podem ser lidos sobre Alexandre o Grande, as histórias, sobre Atenas, Esparta e Grécia respectivamente. E para finalizar, a Grécia em si deixou para o mundo uma cultura muito, mas muito extensa, tanto na democracia como nas artes, na ciência. Tivemos Aristóteles, tivemos vários autores que compuseram canções, escreveram livros, Teatro, o drama e a comédia também. O drama e a comédia que eram os principais na época. E deixaram principalmente hoje em dia a democracia que não é a mesma, mas reina entre nós. Antigamente na Grécia, em sentido de religião, era politeísta, acreditava mais de um deus. Zeus, Hades, aquela coisa toda. Bom, se você gostou desse vídeo, clique em gostei para ajudar a gente. Se não gostou, clique em desgostei também. Compartilhe esse vídeo no YouTube, no Facebook, se puder. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda e até a próxima.